Bom dia, amigos moradores. Hoje inicia mais um programa da Associação de Moradores, que é a AMBEC TV, e todas as quintas haverá um novo assunto relacionado ao direito. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos, em especial a participação da doutora Isabelle, que estará nos passando orientações sobre direitos. E hoje é sobre o direito do consumidor. Doutora, bom dia. Gostaria que a senhora comentasse um pouco, fizesse uma introdução sobre o que é o direito do consumidor, para que nós pudéssemos estar mais por dentro, né, sendo melhor, o que é o direito do consumidor. Então, o direito do consumidor, são normas que protegem o consumidor. Ele está previsto na Lei 8078 de 90, e aí lá todas as normas protegem o consumidor, que tem o direito à saúde, às relações consumeristas, né? Então, tudo que acontece entre consumidor e fornecedor ou prestador de serviços está resguardado nessa lei. E aí lá tem todas as garantias que o consumidor tem a partir da sua compra ou da pessoa que presta algum serviço para você. E aí o consumidor, como parte hipossuficiente dessa relação consumerista, ele tem os seus direitos resguardados por essa lei. Entendi. O que, no caso, muitas pessoas, por falta do conhecimento, acabam sendo lesadas, né? Exatamente. Até no artigo 14 do CDC, ele fala que o fornecedor ou prestador de serviços, ele responde objetivamente sobre todos os danos causados aos consumidores. Então, o fornecedor e prestador de serviços, eles têm o direito e o dever de prestar um serviço que seja de forma bem clara, que o consumidor entenda o serviço ou o produto que está chegando na sua casa. A partir da compra, ele tem que agir, o vendedor tem que agir com transparência, dar todo o suporte para o consumidor na hora da compra. E o consumidor, ele, como parte hipossuficiente, ele não pode ser lesado dessa relação. Então, por isso que existe o Código de Defesa do Consumidor, para ele ser protegido, né? O consumidor ser protegido como parte para não ser tão lesado na hora da sua compra ou na hora que vai contratar um serviço. É por meios que todos participam, que envolve meio financeiro, para não haver um dano financeiro muito grande no consumidor, eu creio que seja isso, né? E você fala sobre transparência, o vendedor usar com transparência, né? Vamos usar um caso exemplo, que é as vendas casadas, como acontece em grandes empresas, né, que é você comprar um televisor e automaticamente na sua compra vem incluso uma série de seguros, né, inclusive seguro de vida, que particularmente eu desconheço que empresas de eletrodoméstico vendam seguro, né? E como que a pessoa pode agir numa questão dessa? Ou ela comprou e não sabia o que estava assinando e depois queira recorrer? Então, o consumidor, na hora da sua compra, ou na hora de fazer um cartão de crédito, de assinar um contrato de adesão de alguma coisa, o vendedor ou a pessoa que ele estivesse atendendo, ele tem que prestar todas as informações naquele contrato. Você também tem que ler enquanto estiver assinando, enfim. E aí ele tem que agir com transparência. Ele tem que dizer o que você está contratando, quais são as consequências que você tem a partir da assinatura do contrato, o que você está aderindo. Então, tem que agir com totalmente transparência. As grandes empresas, elas fazem esse produto de venda casada, como você mencionou, e aí o consumidor tem que sair da loja sabendo o que está acontecendo. E se houver algum descuido, se o consumidor não for avisado do que está acontecendo, ele pode ter um processo judicial para poder resolver a demanda, porque são os juizados especiais que hoje atuam em grande parte, né, do Código do Consumidor. Entendi.
Entendi. Como você já citou até mesmo a questão do cartão de crédito, eu vou usar também como exemplo um cartão de crédito, né? A questão de juros do cartão, uma cobrança de juros abusivo, como é que funciona isso? Como é que a pessoa pode reagir a uma compra que ela fez num valor X e o cartão cobrar outro por juros? Ou ela fez um parcelamento. Existe, creio eu, que existe uma norma e até um teto para ser cobrado de juros, né, pelas financeiras, né? E ela passar desse limite, torna-se juros abusivos. Como é que o consumidor pode recorrer e como identificar isso? Então, a partir do quando você vai comprar, a empresa ela informa, né? Ó, tem juros de tanto no dia, enfim. E aí é vinculado a cartão de crédito. Aí a empresa que ela demanda esses juros. E daí, se o consumidor pensar e ter algum pensamento de que aquele juro está sendo abusivo, tem que contactar a empresa do que está acontecendo, e aí ter tudo documentado é importante, ter o contrato de adesão, tudo é muito importante para você não sair lesado dessa relação. E os juros abusivos, é muito importante o consumidor estar ciente de quantos juros vai entrar no dia, se houver o atraso do pagamento, para não sair lesado. É importante, e importante ter tudo bem documentado, com contrato de adesão, contrato de cartão de crédito, que quando você vai lá fazer um cartão de crédito, você assina um contrato. E aí é importante o consumidor ter ciência do que está acontecendo, e é importante também ele guardar esse contrato para uma futura, se acontecer alguma coisa no futuro, ele está resguardado. E, assim, nesse contrato também tem que estar específico os valores de juros. Então, tem a porcentagem. Tem a porcentagem dos juros que vai ser ao ano, e a partir do momento que o consumidor também ela adquire aquele cartão, ele é comunicado dos juros, enfim. Os vendedores normalmente eles falam. Entendi. Então, na mesma sequência. Perdão, caso o consumidor saia daquela, quando ele vai fazer o cartão, e caso o consumidor saia sem saber do que está sendo cobrado, é importante contactar a empresa para saber o que aconteceu, por que não comentaram isso com ela, por que não avisaram isso a ela, porque o consumidor, tanto essa relação consumerista entre fornecedor barra prestador de serviço e consumidor, ela tem que ser bem clara e bem transparente. Então, o consumidor tem que saber de tudo que está acontecendo. Da sua compra, está também resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, que o vendedor ele tem que comunicar tudo, qualidade, especificar quantidade, enfim, tudo que o consumidor precisa saber na hora da compra ou na hora de contratar algum serviço. Sim, mas aproveitando também, mas existe também a questão da má-fé de consumidores, né? De ele agir. Por exemplo, no produto, danificar um produto propositalmente para poder adquirir um outro, de repente não fez uma compra e depois não gostou do produto e danifica o produto, algo parecido. Essas pessoas que fazem isso, existe alguma forma, se ela dando entrada e comprovar que ela fez propositalmente, agiu de má fé, a empresa ela pode acionar essa pessoa? Como é que procede essa situação? Então, você está falando sobre a má-fé por parte do consumidor, não é? São os Sim. consumidores que fazem de má-fé para conseguir um produto novo. Normalmente, isso acontece quando a pessoa não gostou do produto. E aí ela vai lá, age de má-fé e tenta trocar, vai na empresa. Mas as empresas são bem resguardadas. Pelo menos as grandes empresas, elas veem, analisam o produto antes de trocar e confere nota. Enfim, e a empresa também pode tomar as suas providências cabíveis, caso isso veja alguma má-fé. Entendi. Assim, na sequência da questão do cartão de crédito, no mesmo ramo ainda, sobre os bancos. Banco
ele são instituições que tiram, eu entendo assim, né, muito proveito das pessoas, né? Quando você vai tirar um extrato bancário, muitas vezes você vê ali que está menos R$ 2, menos R$ 4, além da tarifa bancária. Quando vai somar isso tudo, você está aí num mês aí, menos R$ 80 na sua conta, que é taxa disso, taxa daquilo. E muitas vezes o gerente fala que é obrigatório, porque ou você não contratou e ele diz que você contratou. Como um exemplo, eu tinha um amigo meu que ele estava sendo descontado seguro de vida. Ele, pô, não me lembro de ter contratado isso. Você sorteios que você participa, mas tem que ter um desconto sobre esse sorteio. E a pessoa muitas vezes não sabe. Como é que o banco comete fazendo isso e como no CEA, na verdade, o consumidor passa lesado, mas como são valores mínimos, as pessoas, a maioria delas não ligam. Mas como é que a pessoa pode estar recorrendo e qual é a probabilidade de ela estar ganhando uma causa assim, nesse segmento? Então, as taxas bancárias, o consumidor tem que estar ciente dela. Antes de descontar algum valor da sua conta, você precisa ter assinado alguma taxa para vir cobrando alguma taxa. E ocorre muito no cartão de crédito que eles têm a anuidade do cartão de crédito. Isso é cobrado por muitas financeiras. Agora, quando você não contacta nenhuma taxa, nenhum serviço, nenhum plano dentário, porque vem muito cobrando também, algumas outras taxas que vem cobrando em alguns bancos, a partir do momento que você não assina confirmando, anuindo a cobrança daquela taxa, você não pode ser descontado. E daí o banco ele tem a obrigação de te informar sobre essa taxa que está descontando, por que está descontando, quais são os benefícios que você tem por conta dessa taxa que está descontando, desse serviço que eles dizem que contratou, mas muitas das vezes o consumidor não contrata o serviço e mesmo assim vem descontando. Então, o que eu aconselho é o consumidor contactar o banco de que não aderiu àquela taxa, de que não assinou nenhum contrato confirmando a cobrança daquela taxa, e caso não haja o estorno, possivelmente uma ação judicial para pedir o estorno do valor que vem cobrando, porque normalmente são taxas com valores muito altos. Como você falou aí, de R$ 1, R$ 2, às vezes, tem banco que cobra muito alto, a taxa é gritante. Então, é bem importante o consumidor estar olhando o que vem descontando da sua conta bancária, se aquilo ali é permitido por ele, se aquilo ali ele confirmou que poderia ser cobrado, se ele soube da cobrança, e caso não haja nenhuma anuência, é importante contactar o banco para poder estornar o valor que foi descontado já, ou aderir, enfim. Aí fica a respeito do consumidor. Desculpa. Entendi, doutora. Mas, assim, seguindo nessa questão ainda, sobre cobrança de taxas e serviços, acontece quase que a mesma coisa nos serviços de operadores de telefone, né? Principalmente nos que são pré-pagos. Você faz uma recarga vamos botar de R$ 10, né? E quando você vai ver, não tem mais saldo em sua conta. Aí você liga para saber o que houve, não, que foi descontado do produto tal e você contratou, mas muitas vezes a pessoa não contratou. Chega aquela mensagem que aparece do nada no teu telefone e aí você aperta cancelar ou às vezes barra, aperta OK e fica, você não liga, mas só vê que seus créditos estão indo embora. Pode considerar também que quase que a mesma coisa que acontece com os bancos, né? É uma cobrança indevida, pode considerar assim? Sim, poderia ser considerado uma cobrança indevida. Porque como a gente está rebatendo desde o início, essa relação do consumidor e do fornecedor de serviços, ela tem que ser totalmente transparente.
Então, o consumidor tem que ter ciência do que está sendo cobrado, de quando ele usou aquele crédito, porque às vezes hoje as empresas de telefonia, elas emprestam créditos para ser descontado a partir do momento que você recarrega. Então, é importante, quando ela usou aquele crédito, se ela realmente usou, é importante o consumidor ele estar resguardado com documentos que possam comprovar que ele não efetivou aquele crédito, ele não utilizou aquele serviço. Então, é bem importante o consumidor ter todas as mensagens que resguardem o seu direito. As pessoas acabam sendo vítimas, né, da falta de hábito de leitura. E aí, principalmente quando é contratação virtual, naquelas letrinhas miúdas lá que tem termos de uso, né, e as pessoas, a maioria delas não leem aquilo lá. E ali pode estar o perigo, né? As pessoas não leem e acabam sendo lesadas por não ler aquele trechinho, que, né, é bem chatinho mesmo, né? É cansativo ler aquilo, mas as pessoas têm que ler, né? Que às vezes você vai fazer... Tem que ficar ciente do que está comprando. E como você falou aí de serviços online, de venda online, é importante ressaltar que o consumidor ele tem 7 dias para poder desistir do produto que foi comprado online e pedir o estorno do valor. E isso aí já está resguardado. E aí, muitas das vezes, a empresa, né, que vende online, ela não faz o estorno do valor ou envia o produto. Então, o consumidor ele tem esse direito resguardado de desistir da compra e pedir o estorno. Porque, como não é um produto comprado em loja física, ele visto só pela internet, não tem como o consumidor ter uma visão do que realmente está sendo comprado. Às vezes você vê pela internet, você acha que é grande, chega na sua casa é pequeno. Ou às vezes você vê na internet é azul e chega na sua casa verde. Então, você tem total desistir. Você pode desistir daquela compra. Você pode devolver o produto, pedir o estorno do valor, ou pedir um produto que seja equivalente do valor que você pagou. Enfim, o consumidor tem esse direito resguardado. Eu posso considerar, né, essa questão que você acabou de falar como, por exemplo, para uma internet, romper o contrato durante 7 dias. Digamos assim, que foi contratado uma internet de 15 megas, mas estou insatisfeito nesse período de 7 dias. Eu posso contratar sem que me seja cobrado uma taxa, caso Então, eles... Pode falar. então, tem empresas que contratam com assim, eu vou te dar 7 dias de uso grátis e você pode ter desistência durante esse tempo. Tem empresas que trabalham assim. Mas internet, telefonia, não são produtos, é totalmente abstrato. Então, a partir do momento que você contrata uma internet, normalmente eles já vêm ligar o modem, então já acontece tudo ali para poder te dar a internet. Então, nesse espaço de tempo, você quer desistir da internet, você tem que contactar a empresa. Olha, não, a partir do momento que você não está usando a internet, você não está utilizando o serviço, entendeu? O serviço está sendo prestado de forma ruim, mal feita. E aí você quer desistir. E você não chegou a utilizar a internet nem um dia. Você contratou, mas não usou nem um dia. E aí depende do contrato que você assina, da prestação de serviços que você assina. Você pode entrar também com uma ação judicialmente, constatando esse valor, caso a empresa seja de difícil conversa, enfim. E aí você... Mas sempre prezando pela boa conversa entre as partes. Informando ao consumidor tudo que está acontecendo e o consumidor também informando a empresa. Olha, estou sem internet, contratei a internet tem alguns dias e aí não vier instalar o modem, ou se for serviço por telefonia de planos, é importante também contatar a empresa. E é importante essa relação, essa comunicação. Agora, caso não seja resolvido, o último caso é o processo judicial, que é normalmente acionado pelos juizados especiais, que são vulgarmente chamados de pequenas causas.
Mas essa rescisão cobrada por essas empresas é legal? Ó, você é obrigado a ficar com o plano durante 12 meses, se não, dentro desses 12 meses, se você quiser encerrar o contrato, você é multado, né? A palavra certa é multa, né? A Essa fidelidade. multa é legal? É legal É a essa multa? Que palavra? Então, em relação à fidelidade, como a gente também já conversou, sendo compactuado entre as partes, é totalmente viável. Agora, o que não pode acontecer é a empresa é, entregar um produto dizendo ser uma coisa e ser totalmente outra. Entregar um produto falando sobre que não tem fidelidade e chegar quando você quiser cancelar, ter fidelidade. Então, essas convergências de informações que não pode acontecer. Porque sendo compactuado, tudo bem, é legal. Agora, se a empresa falou assim, olha, esse plano aqui tem fidelidade de 12 meses, você vai ter que ficar com esse plano, por conta, senão você paga uma multa. O consumidor está sabendo daquela relação e está ciente de que realmente ele não pode cancelar. Agora, caso a empresa informe, olha, não tem fidelidade, mas aí o consumidor quer desistir, aí fica difícil, né? Porque aí fica informações diversas e aí você não sabe. Sendo você não soube, falou para você que não tem fidelidade, você vai confiando que não tem fidelidade. E é importante essa transparência entre consumidor e fornecedor de serviço. Então, por isso a importância da pessoa, seja a contratação dela por telefone, que muitas das vezes acontece, está anotando sempre o protocolo da ligação, para estar E, comprovando que, de fato, o atendente não passou para ele que não havia fidelidade ou não havia cobrança disso. Porque, por exemplo, eu, quando contratei a Nextel, não me foi falado que haveria uma pequena taxa de R$ 5 durante todo o meu período de contrato. Me foi oferecido um plano, um valor X, quando veio um outro. Mas aí o vendedor não me passou que haveria de ter aquele valor extra de R$ 5 por conta de ser um plano promocional. Aí, assim, essa falta de informação, tanto dele quanto a minha pesquisa, né, não me resultou, não foi chegou a ser a palavra certa para mim, o erro meu de não procurar saber e o erro dele não causou danos, né, até por ser um valor mínimo, mas poderia ser algo que pudesse me prejudicar, né. Poderia ter buscado saber se haveria algum outro valor. Mas, assim, a falta das pessoas se interarem com as coisas, principalmente quando é contratação via telefone. Aquele atendente muito simpático que fala com você, conversa, que quando você pensa que não, você já está contratando alguma coisa e não é passado para você. Aí só vem o instalador na sua casa, instala, chega com um papel, você assina, acabou, vai embora. Aí exatamente. assim, as pessoas ficam, vamos ser mais claro, né? Passa batido, né? Essas formas de contratação. Aí quando a pessoa vê, chega a fatura, mas eu não contratei isso, eu contratei isso. Um serviço está sendo me cobrado outro. Por Mas isso a importância da transparência. O consumidor tem que perguntar tudo. Olha, esse valor abrange isso? Se eu desistir, vai ter alguma taxa? E o vendedor também ele tem que passar todas as informações importantes ao consumidor. Porque às vezes o consumidor ele só toma ciência quando chega a fatura ou quando é contactado de alguma forma. E é aí que ele tem ciência daquilo que ele realmente pensou que fosse de uma forma e é de outra. Então, é importante essa conversa entre as empresas e o consumidor. É muito importante. E ter todas as informações referentes àquele produto ou aquele serviço que ele está contratando. E, por mais que seja por telefone, é bem importante essa clareza, essa transparência entre essa conversa. é porque também existem pessoas que há muito mais falta de informação do que as outras, né?
são as chamadas leigas totais, né? E Sim, aí essas pessoas são as que mais são prejudicadas, porque ela não tem ideia do que ela pode perguntar ao atendente. O atendente passa aquilo que ele quer e bem entende, né? Para poder vender o produto dele, até porque ele ganha por comissão. Então, quanto mais vendas ele fizer, melhor, mais ganho ele vai ter. Então, e aí sim. essas pessoas, né, deixa eu fazer uma pergunta, essas pessoas que são leigas, elas têm algum amparo? Então, o Código de Defesa do Consumidor deu uma travada, voltou. O Código de Defesa do Consumidor tem um fórum para você tirar suas dúvidas, o primeiro atendimento, e a internet também dá muitas informações. E aí lá ele fala bem explicadinho sobre os direitos que o consumidor tem, sobre o direito que ele tem a segurança da sua dignidade, da sua saúde, da sua segurança, as proteções econômicas do consumidor, da vulnerabilidade dele. E aí tem os fóruns também para poder tirar dúvidas, que lá você encontra a Defensoria Pública, enfim. Caso você esteja se sentindo lesado, também tem o PROCON, que é bem importante a gente falar, que é o Programa de Proteção de Defesa do Consumidor, que você pode ligar e tirar suas dúvidas, caso você esteja se sentindo lesado. Às vezes você está sendo lesado e nem sabe. E é importante, caso você tenha alguma dúvida referente a isso, é bem importante sanar essa dúvida, né? Para você não ser pego desprevenido. Entende? Quanto às compras virtuais, né? A transparência, como você colocou aí inúmeras vezes, ela tem que haver a transparência tanto do vendedor, né, e a busca de informações do consumidor. Mas numa compra virtual que não, como por exemplo, vamos usar um exemplo do Mercado Livre, né, que ele vende produtos que não são deles, né, são vendedores que usam esse canal. Se caso ocorra de comprar alguma coisa ou não chegar, ou o produto não for aquilo que ele comprou, é, quem de fato deve ser acionado? O Mercado Livre ou o vendedor? Ou os dois? Então, o Mercado Livre é só um site que ele promove os vendedores para venderem seus produtos. Realmente, quem entrega, eu não desconheço, porque eu nunca comprei no Mercado Livre, mas eu acredito que quem entrega é o vendedor. E aí, caso haja divergência entre vendedor e consumidor, fica essa mediação entre os dois. Caso haja algum fato que possa impedir do Mercado Livre, aí teria que contactar os dois, aí teria que ver qual é a relação, como é que está funcionando. Aí vai de cada caso tem uma providência a se tomar. Então é importante ver o caso concreto, entendeu? Mas se for entre o recebimento do produto, o vendedor que tem que entregar o produto. Agora, se há alguma interferência do Mercado Livre dentro dessa compra, aí o Mercado Livre também tem que ser contactado sobre essa possível não entrega do produto, ou o boleto que foi gerado a mais, enfim, aí teria que ver o caso. Continuando ainda na questão de compra virtual, como nós conversamos da última vez, nós falamos sobre direito do consumidor, sobre a 123 Importados, que é uma empresa que está sendo investigada agora por ser uma suposta empresa fraudulenta, né? E qual orientação as pessoas devem ter, peço senhora que faça uma orientação quando for comprar algo em alguma empresa que seja virtual, uma compra virtual? O que ela tem que buscar saber? O que ela vai pesquisar? Como, por exemplo, o que? É saber de onde é a empresa, buscar o CNPJ? Quais as orientações que a senhora indica? Então, é importante na hora que você for realizar alguma compra, você ver se o site é confiável,
se tem um site que chama Reclame Aqui, que aí tá todas as empresas ali, as pessoas fazem as suas reclamações, tem empresa que responde, tem veracidade, tem empresa que não. Então, é importante você pesquisar a empresa antes de efetuar a compra. Aí, se você visualizar alguma fraude, alguma coisa que possa não entregar o seu produto, ou um golpe, enfim, é importante contactar ao Procon, enfim, tomar suas devidas providências. Mas a partir do momento que você quer comprar alguma coisa em algum site, é importante você ver a veracidade desse site, se esse site é verdadeiro, se é confiável, porque às vezes você vai comprar um cartão de crédito, aí você coloca a sua senha, o número do seu cartão, e aí pode ser que tenha problemas futuros. Então é importante, a partir do momento que você quer efetuar uma compra num site, pesquisa primeiro, vê qual aquele site, qual é a qualidade daquele site, se as pessoas que estão comprando estão recebendo os produtos, se todo mundo está satisfeito com aquele site. É bem importante fazer essa pesquisa antes de efetivar a compra, para não ser pego desprevenido. Então, a pessoa que compra sem pesquisar, ela está correndo um sério risco de sofrer uma lesão, né? De ser lesada por uma compra sem pesquisa. Então, é importante a pessoa fazer um levantamento. Não é a pessoa ser chata e burocrática, querer saber o CNPJ, endereço, enviar um e-mail, ligar para a empresa. Isso quer dizer segurança para si mesmo. Não entendi? É cuidado, você ter esse cuidado, porque você vai colocar suas informações importantes ali. Aí você coloca o seu cartão de crédito, o número, enfim, o código de segurança, e efetiva aquela compra o seu cartão é clonado. É importante você visualizar essas coisas, esses sites, porque você pode ser pego vindo numa conta, uma compra que não está, que você não pediu, que você não fechou, e seu cartão ser clonado. Enfim, é melhor a gente ter esse cuidado de ver os sites, de ver a veracidade dos sites, do que ser pego desprevenido lá na frente. Muito bom. Assim, para que nós possamos finalizar, vamos falar de duas grandes empresas que eu creio que vivem nos tribunais, que é a Light e SEDAI, né? Eu acho que uma grande problemática é a questão da cobrança por estimativa, né? Que é tanto feito por uma quanto pela outra. O que elas podem e o que elas não podem fazer, doutora, em questão da cobrança por estimativa? Então, a cobrança por estimativa tem lei proibindo essa cobrança. Antes dessa lei, poderia fazer 3 cobranças por estimativa. Caso o relógio estivesse dentro de casa e fosse difícil de ler o relógio, ou se a casa fosse ruim de chegar, um lugar que fosse de difícil locomoção, aí poderia haver a cobrança por estimativa. Agora, a Light está trabalhando de uma forma que ela coloca um dispositivo que ela faz a leitura do relógio. Caso você, o consumidor, entenda que está sendo lesado, que está vindo a mais a sua compra, que você não está utilizando aquela energia que está sendo cobrada, é importante contactar a empresa, de que a leitura do seu relógio está errada, para eles poderem lá fiscalizar, olhar para ver se realmente está havendo a cobrança a mais e poder ressarcir o valor, ou até então você nem efetivar o pagamento daquele valor, se caso você contacta antes de pagar, enfim. E a cobrança por estimativa ela não pode ocorrer, porque às vezes eles pegam as contas antigas e fazem tipo um levantamento dos valores que foram pagos, e aí, quando não consegue ler o relógio, eles colocam ele naquela conta que não foi possível ler. Aí eles pegam as contas anteriores e fazem uma conta, né? Para poder você pagar a conta naquele mês.
E aí, a cobrança por estimativa é bem importante você olhar para ver se você está sendo cobrado a mais do que você está utilizando e ficar analisando as contas, tanto de energia como de água. E não ser lesado e não pagar a mais, entendeu? Que muitas das vezes as pessoas também deixam passar, né? As pessoas deixam Exatamente. passar, não fazem acompanhamento do relógio, né? Do qual o consumo que... Tem pessoas que elas não sabem nem qual é o seu consumo mensal de energia elétrica ou de água. Então, só chega e paga. Por isso é importante, na conta, ela vem especificando a voltagem de quanto você está usando. É importante você dar uma olhada e sempre olhar se está o mesmo valor, porque às vezes vem o mesmo valor sempre. Aí, naquele mês que você acredita que vai vir o mesmo valor e não está frio, às vezes tem ar-condicionado e não está frio nem nada, e você desconfia que aquela conta está vindo errada. Aí é importante você analisar, porque às vezes vem a mais e às vezes vem o dobro do valor. E é importante você ficar visualizando as contas que vem chegando na sua conta. Uma conta que é paga, vamos botar um exemplo, no mês de janeiro, né? No mês de janeiro de 2019 foi paga. E a pessoa, por engano, se ela pagar a conta de janeiro de 2020, ela pagar de 2019 de novo. O que a Light deve fazer se a pessoa paga a mesma conta duas vezes? Então, tem que estornar o valor ou abater na próxima compra. Na próxima compra, não, perdão. Na próxima fatura. Abater o valor na próxima fatura. E aí é importante ter o comprovante. Enfim, é importante. Não é, obviamente, certo da pessoa ter. Às vezes as pessoas jogam fora os comprovantes, as contas. Mas é importante as pessoas, a partir do momento que pagam a conta, ter o comprovante de pagamento, a conta. Aí também tem o sistema da Light, que eles têm a internet não, perdão. O site da Light, você tem como ver se aquela conta foi paga efetivamente. Enfim, é importante você ter essas contas, seus recibos de pagamento guardados. Aí, no caso, se você paga 2 vezes a conta de janeiro, é importante, a Light com certeza vai abater, com certeza não. Na maioria das vezes, o certo é ela bater na próxima compra. Compra E não, conta. se caso a pessoa perca, como a senhora falou, perca o comprovante ou jogue fora, como é que ela vai poder recorrer ou não vai poder recorrer? Então, é importante, a palavra do consumidor, ela vale muito. Mas como você falou no início, o consumidor de má fé, é, é, meio que tudo pode acontecer. E aí é importante você ter esse comprovante, por quê? Para você realmente comprovar, olha só, eu paguei nesse dia e a conta está paga, vocês estão me cobrando a conta. Então é importante guardar o comprovante. Agora, caso não tenha comprovante, vai ficar um pouco inviável, mas também não é realmente obrigatório ter o comprovante. O consumidor pagou e se ele sabe, pode ter entrar com uma ação judicial para ver se futuramente o juiz se convença. Tem que ter outros tipos de provas para poder provar que realmente foi pago. No caso, um histórico de pagamento, né? Se a pessoa paga sempre a conta, ela pode se considerar um bom pagador para a empresa e ela não estaria fazendo aquilo apenas para um mês, né? Sim, E seria o meio de aí, prova. Entendo. então, mesmo que ela não tenha um comprovante, ela pode recorrer que pagou duas vezes e a Light não ressarciu, né? Porque provavelmente o site da Light ele não vai constar lá que você pagou duas vezes o mesmo mês. Né? Vai constar que você pagou o mês tal, mas não que você pagou duas vezes, né? Não, caso que é aberto para nós, né? Somos consumidores. Né? Mas no sistema interno deles, com certeza deve haver um meio de comprovação de que o consumidor pagou duas vezes. Então, o consumidor ele vai poder recorrer, sim, mesmo que não tenha o comprovante que pagou duas vezes, né? Ou Isso. seja,
uma via de pagamento seja conta bancária e outra via seja boleto. Se ele pagou, vamos botar assim, se uma ele pagou pela via bancária, ele vai poder pegar um extrato e tentar comprovar ali que pagou. Se Isso, não, ele não tem um outro comprovante, né? Mas tem como comprovar pelo histórico de pagamento. É isso? exatamente. Tem outros meios. Bom, O comprovante é a prova plena, né? A prova de que realmente você efetivou o pagamento. Mas com certeza tem outros meios que você pode comprovar que pagou aquela conta, prova testemunhal, enfim. Tem outros meios de provas admitidos no processo judicial, admitidos no direito. que bom, né? Que as pessoas não saem totalmente no prejuízo, né? As pessoas que de boa índole que faz isso, que agora, às vezes de fato acontece. Analisarmos, né? Falamos um pouco superficialmente de algumas questões sobre a Light. E quanto à SEDAI, que a maioria da população carioca, né, ela não tem o hidrômetro, mas tem água encanada. Porque a SEDAI, ela cobra pelo tratamento da água e pelo encanamento, não é isso? Pelo fornecimento de água. Como é que a pessoa, que são direitos básicos das pessoas, né, do cidadão. Como é que as pessoas podem, a pessoa que não tem hidrômetro, mas como acontece aqui mesmo no nosso bairro, tem pessoas que reclamam de falta de água, só que aí eu questionei também com essas pessoas, poxa, mas vocês não têm hidrômetro. Mas eles alegam assim, mas não foi por falta de pedir a SEDAI para vir instalar, e eles não vêm instalar. Essas pessoas, elas podem de fato reclamar da falta d'água ou não podem reclamar? O que elas podem fazer para que a SEDAI instale o hidrômetro para que elas possam pagar água e ter um meio de questionar quando houver falta d'água, porque quando você não contribui com algo, você não tem direito de reclamar, né? E assim, muitas das vezes eu já ouvi na SEDAI quando eu fui fazer reclamações, até mesmo para o bairro, né? Só que também questionei com eles que eles não fazem a instalação, como é que as pessoas vão pagar água se eles não fazem, se recusam, né? Eu posso entender que eles estão se recusando. Como é que o morador que faz a solicitação de instalação de hidrômetro e não é atendido, o que ele pode fazer? Então, caso a Light, tanto a Light como a SEDAI, elas oferecem produtos não, serviços que sejam essenciais à vida do ser humano, tanto a energia quanto a água. Então, são prestações de serviços essenciais. O cidadão não pode ficar sem. E é o mínimo que o cidadão pode ter. E quando o cidadão ele vai e não consegue a instalação do hidrômetro, ou até que seja também da energia elétrica, da energia, enfim, caso ele não consiga, tem um meio de a gente conseguir isso judicialmente, pedir uma decisão do juiz para que seja imediatamente instalado o hidrômetro ou religado a energia da pessoa. Então, a pessoa que não consegue contacta a empresa e a empresa não vai lá instalar o hidrômetro, enfim, pode conseguir isso judicialmente. Uma decisão do juiz pedindo para religar a energia ou instalar o hidrômetro. Entendeu? Entendi. Caso É, tentativas na empresa, entendeu? Caso a pessoa foi lá e não conseguiu de uma maneira conversada e pode entrar com processo judicial para conseguir a instalação. entendi. Em quais dos casos, tanto a Light quanto a SEDAI, eles não podem efetuar o corte do fornecimento de seus serviços? Quando o quê? Eu não entendi. Em quais dos casos, tanto a Light quanto a SEDAI, eles não podem efetuar o corte do fornecimento dos seus serviços? Tá. Quando Quando? você paga efetiva. Quanto ou quando? Quando? Quando a Light e a SEDAI não pode efetuar o corte, não é?
Então, Sim. quando você paga efetivamente a conta e você está em dia com as suas contas ali, tanto de energia como de água, não pode cortar. E em razão da pandemia que a gente está vivendo hoje, o comércio fechado, referente ao coronavírus, é, hoje em dia não pode ter o corte de energia, até porque as pessoas que são inscritas no cadastro único estão tendo vindo com as suas contas zeradas por conta do pacto que o presidente fez com a Light, enfim. E aí não pode também ser cortado em razão da pandemia, porque é serviço essencial, são serviços essenciais e as pessoas não podem ficar sem esses serviços. Em razão de os comércios estarem fechados, as pessoas não estarem trabalhando para poder pagar as suas contas, e também não pode ser cortado. Digamos que, vamos usar o exemplo de uma pessoa que tenha diabetes, né? Seus medicamentos dependem, de uma certa forma, da energia elétrica, porque tem que ficar dentro da geladeira. Digamos que essa pessoa ela não tenha a condição de pagar a luz. Ela pode ter o fornecimento dela cortado? Então, em razão de urgência e de risco à vida, não. Daí teria que entrar com uma liminar para o juiz impedir a corte de energia. Porque, efetivamente, a Light, a partir do momento que você para de efetuar o pagamento da conta, elas vão pensar que não está efetuando o pagamento e, obviamente, vão cortar o fornecimento. Então, é importante a gente entrar com uma ação judicial e, caso a pessoa também tem casos de pessoas que precisam de tratamento respiratório, nebulização, enfim, que precisam dos aparelhos ligados porque é caso de vida, entendeu? É risco de vida. Então, é importante, às vezes o juiz, a gente consegue uma liminar para não efetuar o corte de energia. Mas é importante as pessoas efetuarem o pagamento, entendeu? Sim, sim. Bom, doutor, eu quero Mais agradecer. rapidinho. Pode falar. Tem as pessoas que estão inscritas no cadastro único, elas são pessoas hipossuficientes, de baixa renda. E aí elas conseguem a redução da sua conta de luz. Muita gente não sabe, mas as pessoas conseguem a redução do pagamento da conta. E aí, se você vai no CRAS da sua região, que atende a sua região, se inscreve, e aí você consegue a tarifa social. Vai na Light e demonstra que é inscrita no cadastro único, foi aprovado, e aí você consegue a redução da sua conta de energia. Entendi. Entendi, sim. Até uma orientação que a gente também pode estar passando às pessoas que, como a senhora falou, não tenha o conhecimento, que pode estar tendo sua conta reduzida, né, devido ao programa social do governo. Isso. Mas, bom, eu quero novamente agradecer a participação, tá? Eu acho que, por enquanto, boa parte de dúvidas foram sanadas bom, muito obrigado pela participação novamente e até a próxima quinta-feira. Que Cara, eu não entendi. eu que agradeço. E assim, a senhora já pode adiantar para a gente qual o próximo assunto a gente vai poder conversar na próxima quinta-feira? Então, vamos conversar sobre os benefícios assistenciais. O que tem muito sendo falado sobre o auxílio emergencial, as pessoas estão sendo dúvidas, das pessoas que estão em análise ainda, e tem pessoas que já estão recebendo a segunda parcela. E aí é importante a gente esclarecer essas dúvidas das pessoas que têm sobre o auxílio emergencial, sobre outros tipos de benefícios que as pessoas têm dúvidas, Bolsa Família, LOAS, que é o BPC, e aí as pessoas podem mandar as suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo. Tudo bem. Então, na próxima quinta-feira, estaremos falando sobre os auxílios, programas de benefício do governo. É Os isso? benefícios assistenciais, é isso mesmo. Doutora, um abraço para a senhora.
Bom dia. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.